Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para luz das nações e luz das nações que dissipa as trevas. Abre os meus olhos para ver que lindo tu és. Eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. E rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu, e humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu, totalmente, totalmente amor, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior. Não há Deus maior. Declare isso nessa manhã, meus irmãos. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus.
Não há Deus, né? Diga, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Oh, Jesus, como nosso Deus, Ele criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Vamos ouvir a palavra de Deus, Diácono Marivaldo, ministrando no nosso coração. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, meu? Bom dia, queridos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, vai nos dizer bem assim: porém, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado ou éramos pecadores. Só esse versículo da palavra de Deus. Esse versículo, queridos, está explícito o grande amor de Deus, a forma como Deus me ama, como Deus te ama, como Deus nos ama, que é a forma diferente que nós amamos. Às vezes o ser humano, a maioria das vezes do amor do ser humano é condicional. Eu amo alguém porque se alguém me ama, ou porque se alguém me traz algum benefício, porque se alguém é uma pessoa boa. Mas o texto que nós vemos fala claramente que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, não porque somos bonzinhos, não porque entregamos algo para Deus, não porque somos úteis para Deus, não porque entregamos resultados para Deus, não porque fazemos boas obras, mas o amor de Deus para comigo e para com você é independente daquilo que nós podemos entregar, é independente da nossa utilidade, é incondicional. O texto que nós vemos fala que Ele comprovou o seu amor através de Cristo Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia lá em Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte.
Ou seja, o resultado pelo pecado, a paga pelo pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É como se fosse assim, uma pessoa está no estágio terminal de câncer, não tem jeito, vai morrer. Então você está próximo dele, você ama ele por necessidade, ou por obrigação, ou por pena, ou por alguma coisa que você sabe que essa pessoa vai partir, vai morrer. Então você se aproxima dessa pessoa, você ama essa pessoa, você mostra o seu amor para essa pessoa pela condição que aquela pessoa está passando. Mas Deus nos ama diferente. Mesmo sabendo que a nossa conduta está nos levando para a morte, para a eternidade sem Ele, Ele escolheu me amar, Ele escolheu te amar independente da nossa conduta. E nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas medem o amor umas para com os outros pela utilidade das pessoas, pelaquilo que a pessoa pode entregar, pelaquilo que a pessoa pode fazer, pelo resultado que aquela pessoa entrega. Esse eu amo, porque esse me traz benefícios. Esse eu quero perto de mim, porque esse me traz bons resultados. Esse eu quero perto de mim, porque ele é útil para mim, ele me traz muita utilidade. Às vezes nós amamos pessoas por circunstâncias, por fases de pessoas onde elas são úteis para nós. Mas Deus está aqui nos mostrando o verdadeiro amor e como nós temos que amar as pessoas, não pela utilidade da pessoa, não pelo aquilo que aquela pessoa pode fazer, mas pelo aquilo que Deus é na vida daquela pessoa. Porque um dia foi assim para conosco, quando ninguém se aproximaria de nós, Deus se aproximou. Quando ninguém olharia para nós, Deus olhou. Quando ninguém ligaria para nós, Deus ligou. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Quando as pessoas se afastariam de mim e de você, Deus ele escolheu se aproximar de mim e de você. Porque o pecado faz isso, faz separação entre nós e Deus. Mesmo nós, nos delitos de pecado, Ele escolheu se aproximar de mim e de você. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã, porque um dia Ele olhou para nós, Ele não viu a nossa condição de santos, mas Ele viu a nossa condição pecaminosa, errônea, mas mesmo assim, Ele escolheu nos amar. E a prova do amor tão grande de Deus é que Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus lhe deu Filho, Ele está na condição de Pai para conosco. E o maior amor de Deus, o amor de Deus, melhor dizendo, é tão grande, é tão enorme, que Ele quer que nenhum se perca. Mas para que o ser humano não venha se perder, o ser humano ele precisa reconhecer esse amor e viver esse amor e crer nesse amor e crer que Jesus Cristo morreu na cruz para que eu e você hoje tivesse o direito da salvação da vida eterna. Mas muitas pessoas não reconhecem esse amor, não querem viver esse amor, não se aproximam desse amor. Um amor genuíno, um amor verdadeiro, um amor incondicional. E nós que possamos entender que nós precisamos, sim, estar relacionando com esse amor, estar vivendo esse amor de Jesus Cristo em nossas vidas. Porque é muito fácil eu dizer que eu amo alguém quando esse alguém está bem, quando esse alguém é útil, quando esse alguém me traz algum benefício, quando esse alguém me dá boas respostas, me traz boas perspectivas de vida. Agora, quando esse alguém, quando essa pessoa não se tornar mais útil para mim, será que eu vou continuar amando essa pessoa? Quando essa pessoa deixar de ser útil por algum motivo, por idade, ou por uma doença, por qualquer outro motivo, será que eu ainda vou continuar amando essa pessoa? Quando essa pessoa não ser mais útil para mim?
Jesus, mesmo nós não sermos úteis para Ele, Ele continua nos amando. Mesmo nós sendo pecadores, Ele escolheu nos amar. E Ele continua nos amando, independente da nossa vida. A palavra não fala que Ele não ama o pecado. A Bíblia não diz isso. Mas Ele fala que Ele provou o seu amor. Nós ainda éramos pecadores. Ainda somos pecadores. Enquanto estivermos nesse corpo físico caído, nós vamos pecar, mas nós vamos sempre reconhecer nosso erro. Vamos sempre reconhecer o amor de Deus. E vamos sempre estar buscando a esse amor, sempre nos aproximando desse amor. Porque quando ninguém me amava, Ele me amou. Quando ninguém te amaria, Jesus te amou. Quando ninguém te abraçaria, Jesus te abraçou com amor incondicional. E Deus prova o seu amor em Cristo Jesus. Como assim? A Bíblia fala que Jesus, Ele mesmo sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas se despiu de Deus sua glória, se fez homem e habitou entre nós. E aí Jesus agora, através de Deus, está provando o seu amor para conosco. Ele comeu com pecadores, Ele entrou na casa de pecadores, se assentou com pecadores. Aonde ninguém iria, Ele iria. Ele permitiu que leprosos tocassem nele. Onde naquela época a lei, a tradição dizia que não podia ser tocado, porque ele também se tornaria imundo. Ele foi em lugares que ninguém iria, a ponto de atravessar um mar para ir na cidade de Gadara, para libertar um homem, uma pessoa só. Ele teve esse trabalho todinho de atravessar um mar, atravessar um lago, para ir atrás de um homem endemoniado, onde a pessoa olhava para aquele homem e dizia: esse não tem jeito, esse não quer ficar perto, esse não vale nada, esse não tem utilidade nenhuma. E Jesus foi, através de uma alma, Ele foi atrás. É Deus provando o seu amor em Cristo Jesus. Certa ocasião, Jesus passando, indo para Jerusalém, passando para Jericó, lá tinha um homem chamado Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Ele era mal visto diante da sociedade, mas foi esse mal visto pela sociedade que Jesus escolheu: hoje Zaqueu, vou entrar na sua casa. Quantas das vezes a caminhada nós somos mal vistos por alguém fora. Alguém fala assim: eu jamais entrarei na casa desse homem, na casa dessa mulher, jamais eu vou relacionar com essa pessoa. Mas Jesus disse: é esse que eu vou me relacionar, é esse que eu vou entrar, é esse que eu vou almoçar hoje na casa dessa pessoa, é esse que eu vou tomar um café, é esse que eu vou descansar hoje. É Deus provando o seu amor através de Cristo Jesus para comigo e para com você. Jesus passando por essa minha cidade de Jericó, o cego à beira do caminho, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que estavam caminhando com Jesus disse para aquele homem: cala-te, não te incomode o mestre, fica quieto. Mas Jesus para, provando o seu amor, e manda chamar aquele cego, aquele necessitado. Quantas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada, muitas pessoas olham para alguns e dizem: esse aí não tem solução, esse aí não tem saída, não tem jeito. Olha a conduta dele, ele que fez isso, as suas escolhas dele lá no passado, que levou ele a essa condição. E às vezes nós clamamos por misericórdia, porque aquele cego disse: Jesus, filho, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas estão clamando por misericórdia? Às vezes nós estamos falando: cara, te fica quieto. Foi você que escolheu essa vida, foi as suas escolhas que te levou a esse caminho, a esse estado, a essa condição. Mas Deus, provando o seu amor em Cristo Jesus, Ele parou naquele dia e mandou chamar aquele necessitado. E Jesus, Ele continua o mesmo. Ele continua às vezes na caminhada parando para chamar a necessidade daquele que alguém manda se cala, te fica quieto, não incomoda o mestre. Mas Jesus para ouvir o necessitado. Jesus para ouvir aquele que às vezes a sociedade não pararia, aquele que a sociedade não quer ouvir, Jesus quer ouvir. Porque Jesus sabia a necessidade daquele homem. Sim, Jesus sabia que ele era cego, porque Jesus, ele é Deus. Mas Jesus disse: o que queres que eu te faça? Jesus ouviu a voz daquele homem. Às vezes o que está faltando em nós é pararmos e ouvirmos as pessoas. Tem pessoas que querem falar, querem externar aquilo que está dentro dela, querem externar a sua necessidade, mas nós não temos tempo para ouvir, nós não temos tempo para parar. Mas Jesus,
ali provando o amor de Deus nele, ele parou para ouvir o necessitado. E será que nós estamos também provando o amor de Deus para a sociedade aí fora? Parando para ouvir o necessitado? Parando para ver pessoas que a sociedade não pararia? E Jesus, ele fez isso. E se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia fala que nós somos novas criaturas. Paulo vai dizer bem assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa conduta do dia a dia, será que verdadeiramente tem provado que verdadeiramente eu não vivo mais, mas é que Cristo está vivendo em nós? Será que nós estamos provando para a sociedade aí fora o verdadeiro amor de Cristo Jesus, o verdadeiro amor de Deus em Cristo Jesus em nós? Ou será que as pessoas olham para nós e para você e falam assim: esse daí, esse Deus dessa pessoa eu não quero não, esse amor aí eu não quero não? Mas que nós possamos nesta manhã sair daqui com esse entendimento que nós temos, que a cada dia, como Deus provou o amor dele para conosco em Cristo Jesus, morrendo em nosso lugar, pagando aquilo que nós não tínhamos condição de pagar. Ou nós estamos vivendo a nossa vã maneira de viver, como achamos que viver? Porque se você falar aí fora para alguém: você ama a Deus, todo mundo vai dizer que ama. Verdadeiramente, o campo das palavras é muito lindo, é bonito, é maravilhoso você ouvir eu te amo, mas precisamos sair do campo de palavras, que é muito bom, e ir para o campo das ações, para o campo das atitudes, para o campo das palavras, porque para o campo das obras, melhor dizendo. Porque o campo das palavras pode ser palavras aqui bonitas para vocês, comover vocês, emocionar vocês, estar vivendo totalmente contrário daquilo que eu estou falando. Mas as minhas obras, as minhas atitudes, isso não tem como mudar. Eu não posso enganar vocês, porque são visíveis. Que nós possamos sair do campo das palavras e ir para o campo das obras, comprovar o verdadeiro amor de Deus em Cristo Jesus em nós, através das nossas obras, das nossas atitudes, da nossa conduta do dia a dia. Porque Jesus, ele fez isso. Ele não só viveu no campo das palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi só isso que o versículo disse. Disse que Deus, provando o seu amor, ele dá o seu único filho para morrer em nosso lugar. Obras, atitudes. E é isso que nós precisamos viver a cada dia diante do Senhor. Nós possamos entender isso. Às vezes a identidade, nosso amor para outra pessoa está nas suas obras, está naquilo que ele pode fazer para comigo, no benefício que ele pode me trazer, no resultado que ele pode me dar. Mas nós que possamos entender que o nosso amor não pode estar pautado nas condições, mas pode estar pautado incondicionalmente, independente se a pessoa vai me amar ou não, independente da pessoa vai me abraçar ou não, independente da pessoa vai trazer um resultado bom para mim, não, eu irei amá-lo, porque não é sobre a pessoa, é sobre você. Porque se Deus fosse olhar para a nossa condição, que Ele jamais ia nos amar. Se Ele fosse olhar para aquilo que nós podemos entregar, pelo resultado, pela nossa utilidade, jamais Ele me amaria, jamais Ele te amaria, porque a Bíblia vai dizer que nós somos eternos devedores diante dEle. Mas louvado seja Deus, que Ele não nos ama pela nossa utilidade, mas Ele nos ama porque Ele sabe da nossa necessidade, nossa pequenez, porque foi a escolha de Deus me amar e te amar, foi a escolha do Senhor, foi o planejamento do Senhor me amar e te amar, independente das nossas circunstâncias, e nós também possamos ter esse entendimento, independente da minha vida, da minha conduta, como eu estou vivendo, nós escolhemos amar ao Senhor. Como o pastor Saulo bem disse, leu aqui no iniciar, Judas, ele fez uma escolha naquele dia. Ele escolheu trair Jesus. Mas que nós possamos escolher essa manhã diferente de Judas. Nós temos oportunidade, porque Judas até aquele momento já tinha decidido em seu coração a entregar Jesus, mas quando ele chega próximo de Jesus, ele diz: amigo, a que vieste? Jesus não deixou de ser amigo de Jesus, independente daquilo que estava no coração de Judas. Judas ainda tinha a oportunidade de dizer: Senhor, eu vim aqui, o meu intuito, o meu posicionamento, a minha conduta era de te trair, Jesus, mas hoje eu me arrependo. Mas ele não fez isso. Às vezes nós temos a oportunidade
e nos entregarmos ao Senhor, para Ele dizer: Senhor, talvez até hoje, Senhor, a minha vida, a minha conduta foi de traição. A minha conduta até hoje, Senhor, foi de trazer para o Senhor desprezo, dúvidas, incerteza, mas a partir de hoje, Senhor, eu quero me entregar a Ti e viver esse amor verdadeiro, esse amor incondicional, e que assim nós possamos a cada dia mais e mais prosseguir em frente, caminhando, vivendo esse amor verdadeiro. Nossa alma de palma para o Senhor. Já nos dá por gentileza, agora encerrando esse culto de adoração ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos, vamos orar. Senhor, nós glorificamos o Teu nome e bendizemos, ó Pai, por mais esta manhã maravilhosa na Tua presença, por mais essa oportunidade rica de podermos estarmos aqui prestando culto ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pelas bênçãos concedidas, pelas portas abertas, pelas Tuas mãos poderosas que não têm faltado sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida de nossas famílias, e pedimos, ó Pai, aceita este culto simples, mas de corações gratos por tudo que o Senhor tem feito no trono do Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém.